Boa noite a todos. Eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje a gente está efetivamente começando a nossa série de lives voltadas para a primeira fase do 33º exame da OAB. Pessoal, tá chegando a hora. A prova do exame já está marcada, vai ser na metade ali de outubro. Então a gente tem 3 meses até a prova. 3 meses dá para ser aprovado? Ou 3 meses ainda é pouco tempo? Boa noite a todos vocês que estão entrando, para quem está entrando aqui no YouTube, para quem está entrando aqui também no Instagram. Pessoal, deixa eu só ajustar aqui, só um minutinho. Enquanto vocês vão entrando, eu só estou ajustando aqui. Beleza, boa noite aí para todo mundo que está entrando. A gente, hoje, pessoal, é segunda-feira, dia 12 de julho, e no dia 14 agora, na quarta-feira, nós teremos algo muito importante, mas muito importante mesmo, que é o quê? É o resultado dos recursos para quem está aguardando aí a divulgação do resultado dos recursos da primeira fase do 32º exame da OAB. Pronto, ok, agora eu consegui ajustar aqui. Então, vai sair agora o resultado dos recursos, mas o meu objetivo não é nem falar tanto sobre isso, tá? Eu sei que vocês devem estar aí muito ansiosos, né? Quem está aguardando o resultado dos recursos deve estar morrendo de ansiedade. Normal, completamente natural essa ansiedade mesmo. Mas assim, o meu objetivo hoje aqui não é falar sobre anulações, não é mais falar sobre recursos. A gente já falou muito sobre isso. Para quem está aí com 37, 38, 39, tem esperanças, tem que manter as esperanças, mas efetivamente isso é algo que agora foge do nosso controle, né? A gente já não tem mais nenhum controle sobre isso. Só o que a gente pode fazer é esperar. A gente só pode aguardar e vamos esperar realmente que a FGV reconheça os seus erros e anule mais umas questões aí para que justiça seja feita, né? Então é o seguinte, hoje eu quero conversar com quem já sabe que vai fazer a primeira fase do 33º exame. Então meu objetivo não é quem ainda está nessa esperança de ir para a segunda fase. O objetivo aqui é quem já quer começar a estudar, a se preparar para o 33º exame do OAB, a primeira fase. A gente está aguardando ainda sair o edital, ainda não saiu o edital, né? Mas a gente já tem a data. A prova será realizada no dia 17 de outubro. 17 de outubro, então a gente tem aí 3 meses até essa prova. 3 meses até a prova. E aí a minha pergunta é, dá tempo? Vocês acham que dá tempo de estudar em 3 meses tudo que tem que ser estudado e chegar na aprovação na primeira fase? Eu quero que você já comenta aqui embaixo quem aí já está estudando especificamente para a primeira fase do 33º exame. Vocês estão aguardando o edital ou vocês realmente já estão se preparando? Vocês já estão estudando, hein? Deixe seu comentário aí embaixo, tá? Hoje eu quero falar sobre uma atividade que ela é essencial para quem quer passar. É algo que, assim, que ajuda demais na sua aprovação. E que se você não fizer essa atividade, vai ficando muito mais complicado você conseguir chegar na sua aprovação, tá? Eu preparei um material, vou compartilhar esse material aqui na tela e a gente vai batendo um papo sobre isso, vamos trocando uma ideia, você vai deixando seus comentários aí. Mas antes disso, eu quero que você já entre nesse site aqui, ó, www.mapadodireito.com/OAB40. Por quê? Quem entrar agora e fizer a sua inscrição vai ganhar um checklist com os 30 artigos mais importantes para a primeira fase do OAB e, além disso, vai se inscrever de forma gratuita para uma super aula que eu vou dar na quinta-feira. Quinta-feira agora, às 20 horas, eu vou dar uma aula, não é uma live, tá? É uma aula mesmo, específica para a primeira fase do OAB. É uma aula onde eu vou te ensinar um método para aprovação no exame da OAB. Eu já mexo com esse negócio de OAB, pessoal, já tem aí pelo menos uns 10 anos, tá?
Eu já tive milhares de alunos que foram aprovados. Então, ao longo desses últimos anos, eu vim desenvolvendo um método que é voltado realmente para a aprovação. É um método um pouco diferente do tradicional e é isso que eu vou mostrar para vocês na quinta-feira, às 20 horas. Então, já entra aqui embaixo e já faz a sua inscrição. Essa aula ela será totalmente gratuita. Se você entrar aqui agora, fizer sua inscrição, vai chegar no seu e-mail um checklist com os 30 artigos mais importantes para a primeira fase. Já é um ponto de partida aí para a sua preparação, tá? Olha só, o Marconi Lima falou que vai começar ainda a estudar, beleza. Josildete já está estudando, legal. O Gilson, alguma expectativa que os alunos do 8º semestre possam fazer o 33º? Gilson, eu estou nessa expectativa sim. Por quê? Porque a FGV permitiu isso no exame 32. Então, assim, se permitiram no 32, por que não permitir também no 33, né? Então eu tenho essa esperança sim. Mas a gente tem um outro detalhe. Essa prova vai ser realizada no 2º semestre. Então, certamente, quem estiver no 9º período no 2º semestre, certamente vai poder fazer essa prova. Eu não sei se você está no 8º agora, no 1º semestre de 2021, ou se você está no 7º e estará no 8º semestre no 8º semestre no 2º semestre. Se você estará no 9º semestre, agora no 9º período no 2º semestre, que confusão esse negócio de semestre, no 9º período da faculdade, no 2º semestre de 2021, você certamente vai poder fazer essa prova, tá? A Ana Monteiro está iniciando os trabalhos, tá no momento. Nailson já está estudando. A Cris Reis, estudo, mas não da forma regrada. Ok, o Eduardo Rodrigues. Professor, boa noite. Só uma dúvida, estou no 8º período. Será que eu posso prestar a prova mesmo não estando no 10º período? Eduardo, se você está no 8º semestre agora, no dia 12 de julho, e você estará no 9º período da faculdade em outubro, que é a data da prova, você certamente vai poder fazer a prova. Certamente vai poder fazer a prova, tá bom? Beleza, então olha só, já vou compartilhar meu material aqui e vamos começar a trocar essa ideia. Olha só, aqui já tem um spoiler, né? Como fazer um simulado de verdade para a primeira fase da OAB. Por que eu estou colocando isso aqui? E essa é uma live em que eu vou falar atividade essencial para garantir a sua aprovação. Por quê, pessoal? A gente sabe que a preparação para o exame da OAB da primeira fase é extremamente importante que a gente resolva questões. Só que não é simplesmente sair resolvendo questões loucamente. Ajuda? Ajuda. Mas tem uma série de outras coisas que você deve fazer para conseguir chegar à aprovação. E entre elas, uma das principais são os simulados, tá? A realização de simulados é extremamente importante. Só que também não é fazer simulado de qualquer jeito. Existe uma forma correta para você fazer um simulado de verdade. Porque tem gente que simplesmente imprime uma prova anterior, hoje responde 10 questões, amanhã responde mais 10 questões. Isso não é fazer um simulado. Tem uma forma correta para fazer o simulado. E depois eu ainda vou ensinar para vocês como corrigir o simulado da forma correta. Porque um dos grandes erros que os alunos têm é responde questão, mas não entende porque errou. E aí não adianta nada. Se você simplesmente respondeu a questão, errou, olhou no gabarito qual que era a correta, isso não vai te ajudar tanto. Você precisa realmente entender o porquê, pegar o artigo, estudar o artigo e pesquisar, tá? Mas esse é um assunto para uma outra live. Hoje eu quero realmente falar sobre como que você faz um simulado de verdade. Um simulado de verdade, tá? E aí deixa eu compartilhar aqui então que eu trouxe algumas dicas para poder te ajudar. Por que aprender a fazer um simulado para a primeira fase da OAB? Por um motivo muito simples. A prova da OAB ela tem características muito particulares. São 17 disciplinas em 5 horas para você responder 80 questões. Então, você tem que, em primeiro lugar, saber controlar o seu tempo.
Porque o que mais acontece é aluno que está fazendo simulados, só que ele demora 6 horas para fazer um simulado, 7 horas. Ou então, diferente, às vezes ele faz o simulado em 1h30, em 2 horas, com pressa, sabe? Só que lá na hora da prova a realidade é que você vai precisar fazer em 4h30 a 5 horas. Você vai utilizar todos os seus minutos ali, justamente para você conseguir colocar em prática tudo o que você aprendeu. Tudo o que você aprendeu, tá? E aí você certamente vai conseguir chegar nos 40 pontos. É importante fazer simulado? Muito. Quantos simulados você tem que fazer? Eu sempre sugiro que você faça simulados quinzenalmente. Tá? Então agora a gente tem 3 meses até a prova, que você faça no mínimo, tá? No mínimo 6 simulados. Não menos do que isso. Tá? Então, realmente é muito importante. É possível ser aprovado sem fazer nenhum simulado? Claro que é. Claro que é possível ser aprovado sem fazer nenhum simulado. Tem gente que é aprovado sem responder nenhuma questão. Só que aí é exceção, né? A regra é, quem é aprovado são aquelas pessoas que utilizaram um método, seguiram uma metodologia que funciona realmente de verdade, que é testada e que é aprovada e que se prepararam adequadamente. Aí vai lá e passa. Porque a gente não pode levar a exceção como se fosse regra. Eu tenho certeza que você aí teve na faculdade um colega que só ficava lá no fundão, não assistia a aula, só ia pro boteco beber, chegou na hora da prova e passou de primeira, não teve? Eu tive, eu tenho certeza disso. Eu tive colega que eu olhei e falei assim, nossa, esse cara nunca vai passar no AB. Foi lá e passou de primeira, esfregou na cara de todo mundo. Mas é exceção, né? A regra é aquela pessoa, ela precisa se dedicar de uma forma, tem um método correto para isso. E é justamente esse método que eu vou ensinar na quinta-feira para quem fizer a inscrição, tá? Lembrando que essa aula de quinta ela não é uma live, é uma aula só para quem fez a inscrição. Mas então assim, dá para passar sem simulado? Até que dá, mas é mais difícil. Justamente, você sabe por que chama simulado? Porque é uma simulação. Se lá na hora da prova você vai ter essas 5 horas, vai ter que fazer as 80 questões, não vai ter nenhuma interrupção, no seu simulado você tem que utilizar pensando como se você estivesse fazendo uma prova. Você já parou para pensar por que o time de futebol treina? Justamente para poder chegar lá na hora do jogo e colocar em prática o que foi treinado. Você acha que jogador de futebol gosta de treinar? Nenhum gosta, só gosta de jogar. É igual o aluno também não gosta de estudar, só gosta de chegar lá na hora da prova e chutar a bola para dentro do gol. Só que não é assim que funciona. Para que você consiga chegar lá na hora do jogo e chutar a bola para dentro do gol e ganhar o jogo, você tem que ter treinado muito, várias vezes. E chutar a bola para dentro do gol e acertar as 40 questões. Então a gente tem que pensar o simulado como se fosse o treino do time de futebol. O time de futebol treina todo dia. Eles treinam todo santo dia, tem treino. Então você também precisa estar treinando com frequência. Claro que você não vai fazer um simulado todos os dias, né? Esse é absurdo. E você precisa também estudar os outros assuntos. Mas o simulado é como se fosse aquele treino que no futebol o pessoal costuma chamar de rachão. O que é o rachão? É uma simulação de jogo, né? Porque no futebol, o treinador ele tem o treino técnico, ele tem o treino tático e ele tem o treino de jogo. O treino técnico é aquele, o jogador só fica fazendo uma coisa, ele só chuta pro gol. Só chuta pro gol. Então, só toca a bola, só faz cruzamento, só cobra falta. É o treino técnico. Esse é como se você estivesse estudando a legislação. Está estudando a legislação ali. Tem o treino tático. O que é o treino tático? O treinador ele pega alguns jogadores, coloca numa certa disposição no campo e fala, aqui é uma jogada ensaiada. Então você vem para cá, esse toca para lá, aí o de lá vai fazer um cruzamento na área e vai vir um outro e vai cabecear a bola para o gol. O treino tático seu é a resolução de questões. Então todo dia ali você tem o treino técnico, que é o quê? Você estudar a legislação, você assistir uma videoaula, e você também tem o treino tático, que é resolver questão todo dia. Todo dia vai responder questão. E tem que responder questão todo dia.
Agora o treino de jogo, que é o rachão mesmo, que o treinador ele pega o time titular contra o time reserva, não é todo dia. Por quê? Porque é um treino de 90 minutos, é como se fosse um jogo, cansa. Isso é desgastante. É a mesma coisa do simulado, também é cansativo, é desgastante. E você não precisa fazer ele todos os dias. Você vai fazer ele de forma periódica, mas é extremamente importante, ok? Beleza, deixa eu só ver aqui que alguém mandou uma mensagem. O Eduardo está perguntando sobre aplicativo para resolução de questões. Então, tem vários aí no mercado, tá, Eduardo? Eu não vou indicar algum, porque assim, seria injusto da minha parte, às vezes com um ou com outro, né? Eu tenho um curso para a primeira fase da OAB, tá? Que inclusive as matrículas estarão abertas a partir de quinta-feira, e aí na quinta-feira eu vou falar mais sobre isso. E nesse curso a gente tem uma plataforma de estudos que dá para ser acessada pelo computador e pelo celular, que tem questões diárias também, além de todos os simulados, tá? Então, o meu aluno da primeira fase do OAB, ele vai ter todo o material para poder se preparar, além da metodologia correta, tá? Mas não é hoje eu não quero falar sobre o curso, não. O curso a gente vai falar depois. O Marconi está perguntando, professor, em quanto tempo é o ideal para terminar as questões? Marconi, eu vou falar mais sobre isso. Deixa eu voltar para a tela aqui. Às vezes eu começo a viajar, né, a falar um monte de coisa. Eu falei 10 minutos aqui sobre futebol, mas vamos lá. Ainda bem que tem vocês para ficar ouvindo minhas baboseiras aqui. O que você vai aprender realizando simulados? Em primeiro lugar, conhecimento jurídico das disciplinas. Porque quando você está respondendo um simulado, uma questão, você está estudando. Mas aí, mais uma vez, eu preciso te falar. Não é simplesmente fazer o simulado. Pessoal, deixa eu colocar nessa câmera aqui para eu olhar bem na sua cara. Presta muita atenção. Você pegar um simulado, responder 80 questões. Foi lá, respondeu as 80. Olhou no gabarito, viu que você acertou 40, que você acertou 50. Essa atividade, essas 5 horas que você gastou fazendo o simulado, foram perdidas. Porque você não aprende ao simplesmente fazer a questão. Você aprende ao corrigir a questão. Então, por isso que eu sempre falo que é muito importante. Fez o simulado, descansa, vai dormir. No dia seguinte, você tem que corrigir o simulado. O que é corrigir o simulado? E tem um método para isso também. Eu ainda vou ensinar isso para vocês. Mas só para resumir. Você vai pegar aquela questão que você acertou, você tem que entender o porquê que você acertou. Porque às vezes você chutou. E aí isso não adianta nada. Então você vai entender o porquê que ela está correta. E principalmente, você vai pegar as questões erradas que você errou e você tem que entender por que você errou. E não é só entender por que você errou, é aprender aquele conteúdo. E aí é que entra um grande erro. Tem muita gente que pega esses aplicativos de questões que são positivos, tá? São muito bons, não vou falar mal de aplicativo aqui não, tem muitos muito legais por aí. Só que o que eu acho um erro do aluno é simplesmente ele faz o simulado, aí ele pesquisa a resposta da questão e simplesmente vai lá e lê um comentário que está lá. Não é o ideal, isso não é legal, porque isso você não está aprendendo. Você tem que tentar batalhar pela resposta. É uma atividade que demora. Para você corrigir um simulado, às vezes demora mais para você corrigir ele do que para você fazer esse simulado. Porque fazer, você pegou ali 4 horas, você terminou ele. Agora, para corrigir 80 questões, você vai pegar uma questão, errei ela. Por que está errada? Deixa eu entender, deixa eu encontrar. Ah, achei o artigo aqui no Vademecum. Ah, esse artigo fala tal coisa. Nossa, e aí você vai estudando. Não, estou precisando de um material melhor sobre isso. Vou assistir uma videoaula. Assiste uma videoaula. Ah, eu tenho um material didático aqui em PDF. Vou ler sobre aquele assunto, vou estudar. Então você está estudando. Então você fazendo o simulado é bom, mas você aprende mesmo corrigindo o seu simulado, tá? E sem ficar... Aí assim, em último caso, vamos supor que você pegou uma questão que você errou. Tentou encontrar a resposta pesquisando no Vademecum, por exemplo, não está achando de jeito nenhum.
não está conseguindo, pegou seus materiais, não está conseguindo encontrar a resposta, assistiu uma videoaula e ainda não entendeu, em último caso você vai lá no comentário para saber o que é. Em último caso, tá? Não é a primeira forma de você corrigir. Beleza. Ok. Perfeito. Então, olha só, vamos continuando aqui. Treinar o corpo e a mente para a hora da prova de verdade. Eu falo isso, às vezes tem gente que ri da minha cara, né? Pensa, treinar a mente, treinar o corpo, como assim? Eu vou fazer uma prova, eu não vou correr uma maratona, não. Aí que você se engana, você vai correr uma maratona sim. Você vai correr uma maratona de 5 horas. 5 horas parado, olhando para um papel com um monte de letra, com enunciados longos e às vezes absurdos que a FGV coloca, né? Essa prova do 32º exame aí foi a prova de que realmente a FGV ela tá perdendo o senso, né? E fazendo provas assim completamente absurdas, enunciados gigantescos. Então, é uma maratona assim que você vai correr. E só quem já fez a prova sabe o tanto que você sai de lá desgastado, fisicamente, mentalmente. Eu sei porque eu já fiz a prova, eu lembro. Eu saí de lá, eu não conseguia fazer mais nada. Eu deitei, capotei na cama. É como se eu tivesse como se eu tivesse feito uma endoscopia, sabe? Quando você faz endoscopia, você chega em casa e capota e fica 5 horas capotado. Quando eu fiz a prova foi assim também. Eu cheguei em casa exausto, cansado, não conseguia fazer mais nada. Porque a prova, ela é muito pesada mentalmente. Para você ler e entender 80 questões, 80 casos concretos, diferentes um do outro. E você ficar 5 horas ali pensando e quebrando a cabeça, isso é cansativo. E você não pode, principalmente para quem nunca fez uma prova da primeira fase do OAB, é um erro gigantesco você ir para a prova sem nunca ter se preparado para ela. Você não sabe como é ficar várias horas. Porque assim, aí você pode me falar, ah não, mas eu faço faculdade. E na faculdade eu faço prova várias vezes, todo mês eu tenho prova. Mas na faculdade, a sua provinha é uma provinha de 10 questões que você cola na hora da prova, que você lê o que o aluno, que o colega está fazendo, que você mexe no celular, que às vezes é em dupla, que dura 1 hora, que tem 1 hora de duração. E é uma prova geralmente não é tão complexa assim. A prova da faculdade não é parâmetro para a prova da OAB. De forma nenhuma não é parâmetro. Então, se você está na faculdade, acha que você sabe fazer prova, você não sabe. Você tem que ter humildade, pessoal. Eu sempre falo, tenha humildade. E eu aprendi muito na minha vida errando. Eu já quebrei muita cabeça na minha vida pensando que eu era superior a outras pessoas. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, vai aprendendo com os nossos erros, né? Eu consegui aprender muito com os meus erros e hoje eu sou muito humilde. Se tem algo que eu sei que eu não estou preparado, eu vou me preparar. E eu quero que os meus alunos também tenham a humildade. Não vai para a prova achando que é o fera. Ah, não preciso fazer simulado porque eu já sei de tudo. Nunca vou precisar, tem que me preocupar com o meu corpo, com a minha mente. Nossa, mas de jeito nenhum, não vou fazer isso. Aí você chega na hora da prova, enfrenta uma prova de 80 questões com 80 casos concretos, complexos. Você, 2 horas de prova, você já está exausto. Acabou. Você respondeu 30 questões ali em 2 horas, acabou. O resto você vai chutar. O resto você não tem mais preparação para isso. E aí o simulado ele funciona muito bem. Porque se você fez 10 simulados, por exemplo, para a prova, quando você chegar lá na hora, é só mais um. Eu tenho que voltar na analogia do time de futebol. O time de futebol fez treino, fez 10 treinos. Chegou na hora, é mais um. É só como se fosse mais um. Você tem que pensar que a sua prova é mais um simulado. Você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já sabe a hora que você vai ficar com fome, a hora que vai dar vontade de fazer xixi, a hora que você vai ficar com sede.
quantas questões você consegue responder bem, com a cabeça boa, a hora que você começa a ficar cansado e precisa comer um chocolate. Então uma série de coisas você vai treinando ao longo dos seus simulados. Aí no primeiro simulado você fala, nossa, aqui eu fiz um negócio de errado. E eu comecei primeiro, da primeira a 80. Eu não gostei, assim. Aí no segundo você muda, ah não, primeiro eu vou começar com ética. Aí depois eu vou fazer, sei lá, direito penal, depois eu vou pro direito do trabalho. Então você já fez ajuste. Aí na outra, você vai pensar, nossa, mas eu fiz essa prova aqui sem nem parar para ir no banheiro, esse simulado, sem nem parar para ir no banheiro, sem nem beber uma água, e eu cansei pra caramba nisso, então no próximo você já vai fazendo ajuste. Entendeu? Você vai fazendo pequenos ajustes, vai ajustando. Para chegar no dia da prova, você vai conseguir chutar a bola para dentro do gol. Então é para isso que servem os simulados. Tem que dar um abraço aqui para uma presença ilustríssima que está nos assistindo à live, Dr. Glauber Cairu. Boa noite, professor. Sempre com ótimas dicas. Graças a elas consegui ser aprovado na primeira fase do 31º. Valeu, Dr. Glauber. Muito bom estar aqui. Pessoal, para quem não sabe, o Glauber, a gente fez um reality show da aprovação no OAB. Olha que doidura. Né? O Glauber, ele estava se preparando para o exame da OAB. Na verdade, ele estava na faculdade, passou por vários problemas, né? Sofreu um acidente e tal. E aí, eu falei, Glauber, você topa o desafio? Eu vou filmar sua preparação. Eu vou, claro, vou te ajudar, vou te preparar e vou filmar sua preparação. Ele topou, a gente fez o reality show da aprovação da OAB. Para quem não assistiu, procura no YouTube do Mapa do Direito, tá? youtube.com/Mapa do Direito. Tem lá os episódios mostrando a preparação dele para a primeira fase da OAB. E depois ele passou na primeira fase da OAB, passou de primeira na primeira fase da OAB. E depois passou também na segunda fase, foi aprovado de primeira. Muito bom, viu? Muito bom te ver por aqui, Dr. Glauber. Um grande abraço para você. Beleza. Vamos lá, vamos continuando aqui. Aqui a Valéria tá falando que adora as dicas. Obrigado, Valéria. A Thelma falou que é uma maratona, é verdade. A Rafa tá aí, né, Rafa? Treinar logo de cedo, é isso aí. Muito bom, pessoal. Vamos lá, vamos continuando aqui. Deixa eu beber uma água. Já gravei uma aula à tarde, então a garganta já tá indo embora. Para que mais serve você fazer um simulado? Você vai aprender a controlar o nervosismo e a ansiedade de fazer provas. Acontece muito, eu já tive vários alunos assim, e direto aparece alguém me mandando uma mensagem e fala, professor, vou falar um caso de um cara que me mandou uma mensagem, ele não foi meu aluno, tá? Mas ele me mandou uma mensagem um dia desses, e óbvio que eu vou preservar o nome dele, ele falou, professor, eu respondi 2.000 questões no último ano. Eu respondia questões todos os dias. Eu estudei absurdamente. E ele falou que ele sabia tudo. Assim, ele estava com conhecimento, estava sabendo tudo. E eu acredito realmente. Eu tenho muitos alunos, já tive muitos alunos, que são super estudiosos. Se você perguntar qualquer coisa, ele vai saber responder. Chega na hora da prova, trava. Trava. Por quê? Vem um nervosismo absurdo, não consegue controlar a ansiedade. E tem muitas técnicas. No nosso curso tem um módulo só sobre controlar a ansiedade. Só para vocês terem noção, vocês não acham que isso é problema? É um módulo inteiro só sobre como controlar a ansiedade. Só para vocês terem noção de que isso é um problema. E o problema maior é que às vezes você não consegue identificar isso. Às vezes nem você consegue saber que você está sofrendo de algum problema de ansiedade, algum transtorno de ansiedade, nem que seja leve. Eu não sou médico, então não vou passar remédio para ninguém. Mas você às vezes não consegue identificar que você está tendo essa dificuldade de controlar a sua ansiedade. E uma ansiedade exagerada, ela te derruba, ela impede você de colocar em prática tudo que você aprendeu. Então, a gente precisa aprender a acalmar, a respirar. Respira aí junto comigo. Você que está aí do lado me assistindo. Respira aí junto comigo. 3 vezes, tá?
só de respirar um pouquinho, eu já estou mais calmo, eu já estou menos ansioso. E às vezes, lá na hora da prova, só o fato de você parar um pouquinho, tirar 30 segundos e respirar, isso te dá uma acalmada e você consegue continuar fazendo a prova e colocando o seu conhecimento em prática. E o simulado ajuda muito a você aprender a controlar isso. Justamente porque você vai saber tudo o que pode acontecer com você na hora da prova. Você já sabe, você já está preparado. Então, se aconteceu alguma coisa com você ali que você não está conseguindo raciocinar, por exemplo, para responder uma questão que está difícil, você vai lembrar que em um simulado isso já tinha acontecido com você e que você parou, respirou, deixou essa questão de lado e deixou para responder ela depois e deu certo. Então o simulado ele vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Beleza. A Lara Dalite, professor, você acha que se começar a estudar a partir de agora, dá tempo de se preparar para passar na primeira fase? Claro que sim, óbvio que sim. Nós temos 3 meses até a prova. 3 meses é muito tempo. A gente tem mais de 90 dias até a prova. Dá tempo tranquilamente. Agora é claro que depende muito de como que você está. E aí o simulado também vai te ajudar nesse sentido, para você saber se você está bem ou se você está muito mal. Se você fez uma faculdade assim, daquelas que você chegou no 10º período e não sabe nada, você não sabe nem o que é um controle de constitucionalidade, não faz ideia do que seja um uso capião, eu só posso te falar que em 3 meses ninguém aprende 5 anos de faculdade em 3 meses. Impossível. E na realidade, nem dá para estudar todo o conteúdo das 17 disciplinas em 3 meses. E nem precisa. Porque uma das ferramentas do método que vai te levar à aprovação no AB é colocar na sua cabeça que você não precisa estudar tudo de todas as disciplinas. Porque tem assuntos que são muito mais importantes do que outros assuntos. Mas respondendo de forma objetiva, dá tempo? Dá tempo. Dá tempo sim, tá bom? Beleza, deixa eu voltar aqui. Senão a gente vai ficar até as 10 horas da noite hoje. Olha só, o simulado, você vai descobrir em quais disciplinas você tem que reforçar os estudos, quais que necessitam de maior atenção, justamente porque você vai vendo, né, o que você está acertando mais, o que você está errando mais. Esse item é muito importante, você precisa conhecer o estilo de questões da FGV. Quem fez essa prova da primeira fase do 32º exame do AB, sabe que é um estilo muito particular, né? Questões longas, extensas, complexas, então você tem que aprender. E aí entra no controle do tempo de realização da prova. E o controle do tempo é muito importante. Muito importante. Aí eu entro na resposta, deixa eu pegar o nome aqui de quem fez a pergunta sobre o tempo. Foi o Marconi. Marconi Lima, ele perguntou quanto tempo que você tem que responder as provas, né? Vou te responder, Marconi, quanto tempo que você precisa gastar em cada questão para você conseguir responder a primeira fase. É só a gente fazer um cálculo matemático. Você tem 5 horas para fazer a prova, são 80 questões, e você tem que deixar no mínimo 30 minutos para passar para o gabarito. Então você tem 4 horas e meia úteis, e isso vai dar 3 minutos e meio aproximadamente por questão. Então, se você está demorando 5 minutos, 7 minutos para responder uma questão, na hora da prova não vai dar tempo. E aí, com simulados, você consegue verificar isso, né? Mas é o que eu falo também, não precisa se desesperar. É normal, é natural você começar gastando mais tempo. Você começa gastando 7 minutos para responder uma questão no primeiro simulado. Então, você demorou 6 horas e meia, por exemplo. No segundo simulado você já reduz para 5. E à medida que você vai fazendo os simulados, você vai reduzindo, vai diminuindo o tempo. Até que no 10º simulado é aquele perfeito, é o último que você vai fazer. É o simulado perfeito, você vai fazer dentro das 5 horas e é onde você vai conseguir realmente simular todas as condições da prova, tá? Sávio Moreira ele está perguntando, é exagero estar estudando 4 horas por dia para o 34º? Só vai fazer a prova no ano que vem. Sávio,
É difícil eu falar para você que é exagero ou não. Se você está confortável com isso, legal. Agora, se você está se matando, se isso está sendo um peso na sua vida, não tem necessidade. Você não precisa estar estudando 4 horas por dia agora para fazer a prova no ano que vem ainda, tá? Mas é aquilo, se você está confortável e principalmente se você está gostando de fazer isso, porque assim, eu gosto de estudar, eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu gosto de estudar. É uma atividade que me dá prazer. Então, por exemplo, quando eu estou preparando as minhas aulas, que naturalmente eu estou estudando, por exemplo, quando eu estou gravando uma aula da segunda fase da UAB que eu estou respondendo uma petição, eu adoro fazer isso. Então isso é um prazer para mim. Para você, essas 4 horas estão sendo um peso na sua vida ou você está conseguindo lidar bem com isso? Se você está conseguindo lidar bem com isso, cara, vai fundo, legal, muito bom. Agora está sendo um peso, não precisa disso tudo, tá bom? Não tem essa necessidade. Você pode ter agora um ritmo mais leve de estudos, claro que mantendo os estudos, né? Quando você já estiver chegando mais próximo, ali faltando 4 meses, por exemplo, para a prova, aí sim você dá uma intensificada na sua preparação, certo? Beleza. Por outro lado, aqui no Instagram, a Cris Reis está perguntando se 1 hora de estudo por dia é suficiente. Em primeiro lugar, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, não tem uma regra. Não tem como eu simplesmente falar para vocês, você tem que estudar 3 horas por dia. Por que não tem uma regra? Por uma série de motivos. Em primeiro lugar, porque vocês são pessoas diferentes. Tem pessoas que em 1 hora têm mais produtividade nos estudos do que outra pessoa em 4 horas. Porque uma hora focado com o celular desligado, focado nos estudos, rende muito mais do que 2 horas estudando e mexendo no TikTok, e mexendo no Instagram, mexendo na internet, tá? Mas muito mais, não tenha dúvidas disso. Então, depende muito desse primeiro aspecto. Outro aspecto que você tem que levar em consideração. Como que foi a sua faculdade? Se você está aí no finalzinho da faculdade ainda, né? Você fez uma faculdade que você levou a sério? Estudou direitinho? Aprendeu as matérias? Ou só foi empurrando com a barriga para poder passar? Esse é outro aspecto que você tem que levar em consideração. Outra coisa, como que está o seu conhecimento hoje? Hoje, se você fosse fazer a prova, e aí é onde entra o simulado, tá? Então, não dá para a gente levar a primeira fase do 32º exame como parâmetro, porque ela foi completamente fora da realidade. Mas faz o seguinte, pega a prova do 31º exame, tá? Que foi uma prova mais honesta, faz ela, resolve ela como sendo um simulado. Se tranca no quarto, 5 horas, faz ela do começo ao fim, sem utilizar celular nem nada. Você acertou quantas? Quantas questões que você acertou? Se você está acertando 35, 37, 40, 43, às vezes 1 hora por dia vai ser suficiente. Às vezes você vai conseguir. Agora, se você está acertando 20, 19, 22, talvez você vá precisar de um tempo maior de dedicação. Então, são vários aspectos. Mas tem um aspecto que é o mais importante, Cris. Você só tem 1 hora por dia? Porque se você me falar, não, dá para eu fazer um esforço agora, e ao invés de 1 hora, eu vou apertar um pouquinho a minha rotina daqui, aqui deixa eu ver, aqui eu consigo fazer um ajuste na minha rotina aqui também, e eu vou estudar 1h30. Legal. Faça os seus ajustes e estude 1h30, porque aí você vai chegar mais preparada lá na hora da prova. Agora, se não dá, se você só tem 1 hora mesmo, trabalhe com o que você tem. É isso que você tem. E aí você não tem que ficar pensando, mas será que é suficiente? Será que não é? É o que você tem, é 1 hora. Estude essa 1 hora para valer. Faça ela render. Pega aí, às vezes, um domingo, final de semana para complementar. Então, como eu só estou conseguindo estudar 1 hora por dia, eu vou pegar um domingo e vou estudar 5 horas no domingo à tarde, por exemplo, respondendo um simulado, que é uma forma. Então, a gente tem que ver as nossas condições. Eu sei que não é todo mundo que tem condições de estudar 4 horas por dia, trabalha o dia inteiro, anda de ônibus, tem outras atividades, tem a família para cuidar. O importante é estudar.
Um abraço pro professor Silmar Lopes, entrou, não sei se está aí ainda. Valeu, professor, muito bom, tamo junto. Amanhã, 10 da manhã, hein, professor? Show de bola, muito bom. Vamos lá, o Simval perguntou: o senhor recomenda estudar por videoaulas ou PDF? Pô, que pergunta boa pra caramba essa, Simval. Muito legal, viu? Olha só, eu gosto muito de ler. Eu sou uma pessoa que eu tenho um rendimento muito bom lendo. Eu, particularmente, eu acabo aprendendo mais lendo do que assistindo uma aula. Mas eu já assisti muita videoaula, eu já fiz muito curso. Na minha preparação eu fiz cursinho, eu assisti videoaula, porque eu sei que é muito importante. Principalmente para aqueles assuntos que você não consegue entender. Por exemplo, o professor Silmar Lopes entrou aqui agora, ele é um professor de Direito Tributário, está gravando umas aulas de Direito Tributário para o nosso curso. É um professor fantástico. Tem o tal do imposto direto e imposto indireto. Qual é a diferença do tributo direto e tributo indireto? Às vezes você pega um texto, você fala, não faço a mínima ideia do que isso aqui está falando. Vem o professor Silmar, em 10 minutos ele consegue te explicar isso aqui, e você nunca mais na sua vida você vai esquecer. Então tem uns assuntos que são mais complicados mesmo. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Eu não consigo entender por que na faculdade ninguém consegue entender direito constitucional. E aí precisa, às vezes, assistir uma videoaula para entender a diferença do difuso, do concentrado, quais são as ações. Então, a videoaula ela acaba ajudando muito. Mas, Simval, isso também é muito particular. Porque tem gente que já está aí tentando passar na OAB há 3 anos e já assistiu umas 2.000 horas de aulas de preparação. Aí, às vezes, é o momento de fazer um ajuste. Ao invés de pegar assistir só a videoaula, às vezes é melhor se preparar lendo. Eu acho que é importante você ter uma combinação dos dois. A melhor preparação é essa. É não somente ficar vendo videoaula, mas também poder ter as videoaulas, né? Porque a videoaula tem outro problema também. É muito cômodo. Você simplesmente sentou aqui na frente do computador, colocou a videoaula, tá passando. Às vezes a sua cabeça tá lá longe. O professor tá falando, e você não tá se preparando. E é por, eu já, inclusive, tenho no nosso curso, tem uma aula em que eu te ensino a assistir uma aula. Eu vou te ensinar como você faz para assistir uma aula de verdade. Tá? Porque você precisa estar dedicado e focado naquilo ali 100%, né? Mas assim, o ideal, o Simval, é se você conseguir complementar várias estratégias, tá? E aí é onde eu peço para que vocês façam a sua inscrição aqui, para poder assistir essa minha aula na quinta-feira, que eu vou até falar mais sobre isso. Mas a melhor preparação é aquela completa, em que você não fica fazendo só uma coisa. Então não é só responder questão, não é só ver videoaula. É uma preparação completa e ampla que você vai pegar várias técnicas, várias metodologias e aplicar, tá bom? Para quem não fez inscrição, pessoal, entra aqui nesse link, www.mapadodireito.com/OAB40, que nessa quinta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula, é gratuito, tá? Uma aula ensinando o método da aprovação. É aquele método que realmente você vai seguir para chegar nos 40 pontos. Ou mais, né? Vai chegar pelo menos nos 40 pontos e vai conseguir a sua aprovação. Quando você faz a sua inscrição gratuita agora, vai chegar no seu e-mail um checklist com os 30 artigos mais cobrados na primeira fase da OAB. Tá bom? Então, já faz aí a sua inscrição. Deixa eu ver aqui o que mais. O Roberto Sena, quais as matérias devemos fazer com mais aplicação, devido aos valores na pontuação? Roberto, essa pergunta também é muito importante e faz parte de um ponto muito importante mesmo para a sua preparação, que é saber o que estudar, quanto se dedicar para cada disciplina e o principal, o que estudar dentro de cada disciplina. Porque, por exemplo, a gente tem 3 meses para a prova. Não dá para você estudar todo o direito civil, todo o processo civil, todo o direito penal e todo o processo penal. Não dá. Impossível. Senão você vai ficar estudando só isso. Você não vai estudar as outras disciplinas, não? Então, o grande segredo da primeira fase é você saber o que estudar. Essa é o ponto-chave, tá? E aí, Roberto, é onde eu te falo que tem
7 disciplinas. Eu já estou dando spoiler da aula de quinta, tá? Mas tem 7 disciplinas que são extremamente importantes para a primeira fase do OAB. Não que você não tenha que estudar as outras. Tem, dá tempo de estudar ainda. Na verdade, eu acho que deve estudar. Tem que estudar civil, processo civil, penal, processo penal. Só não dá para estudar tudo delas. Mas anota aí. Ética, constitucional, administrativo, tributário, empresarial, trabalho, processo do trabalho. Essas 7 disciplinas, elas são muito importantes para a sua preparação, porque elas juntas dão mais de 40 pontos. E o conteúdo delas não é absurdamente grande, é relativamente pequeno. Então são disciplinas que compensa você se dedicar, que isso vai fazer com que você possa chegar mais perto da sua aprovação, tá bom? O Nando está falando que quer fazer o curso. Nando, o primeiro passo faz a sua inscrição nesse link aqui embaixo, tá? mapadodireito.com/OAB40. Lá, inclusive, quando você se cadastra, tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente pode trocar uma ideia, mas as matrículas do curso estarão abertas a partir da quinta-feira. E aí, nessa aula que eu vou dar na quinta-feira, eu vou explicar mais como que funciona o curso também, ok? Beleza, deixa eu ver aqui. José Cleuton, parabéns pela explicação, valeu, muito obrigado. PR Alex, boa noite, valeu, boa noite, a Cris está agradecendo. Show de bola. Pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Hoje o meu objetivo aqui é para você que vai fazer a primeira fase do 33º exame, coloca uma coisa na sua cabeça. Fazer simulado é importante. Confia em mim. Só confia no pai, tá? Confia no pai. É importante, muito importante fazer. Só que você tem que saber fazer da forma certa e corrigir da forma certa. E isso faz parte do método da aprovação, que eu vou explicar com mais detalhes na quinta-feira. O Thiago falou que está com 39, vai fazer a inscrição para minha aula. Show, Thiago. Vamos esperar que na quarta-feira saia aquela que você precisa, e aí você vai fazer a sua inscrição agora, mas não vai assistir ela. Tá? Vamos torcer por isso. Eu espero que você esteja estudando para a segunda fase, inclusive. Marilene está agradecendo, obrigado, valeu. Muito bom. Aqui no YouTube, a Mara, olá, Mara de Timbó, Santa Catarina, valeu. Um grande abraço para todo mundo aí do Sul. Pessoal, vou ficando por aqui. Sempre muito bom bater um papo com vocês. Eu adoro essa interação com vocês, principalmente quando vocês mandam muitas perguntas. Valeu demais, faça aqui a sua inscrição e na quinta-feira tamo junto, ok? Grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.